Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, iniciemos nossa segunda-feira de Advento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das formas bem adequadas para agradar a Deus é fazer uma boa confissão nesse tempo de Advento. E quando a gente fala disso, muitas pessoas entram em contato dizendo: eu não consigo me confessar, porque na minha paróquia desde março não tem confissão. Eu acho um absurdo, porque o padre é feito para celebrar missa e atender confissões. Primeira função do sacerdote. Não há por que não atender confissão, porque nós estamos numa pandemia, basta ter os cuidados. Eu, particularmente, não deixei de atender confissão desde o início da circulação desse vírus. Nunca deixei. E ainda não me contaminei. Eu creio que os sacerdotes precisam tomar consciência do seu papel sacerdotal nesse tempo. Não é um papel sanitário nem social de ficar ensinando às pessoas normas e regras de higiene e distanciamento. O primeiro distanciamento que nós devemos ter é do pecado. E somente o sacerdote para nos aliviar com absolvição, com atendimento às confissões. Precisamos sempre disso. Aqui na Catedral de Formosa sempre nós temos confissões. E agora no tempo do Cerco de Jericó, que tivemos todos os dias confissões. Sempre aos domingos, após as missas, 1-2 horas de confissões. Nós não podemos sonegar o direito do povo de receber os beneplácitos de Deus através dos sacramentos. Dando continuidade às nossas meditações com Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ensina o seguinte: toda santidade consiste em amar a Deus e todo amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. Para esta segunda-feira, Santo Afonso nos ensina o seguinte: Adão, nosso primeiro pai, peca. Desagradecido por tantos benefícios recebidos, revolta-se contra Deus, transgredindo o preceito de não comer da árvore proibida. Por esse motivo, vê-se Deus constrangido a expulsá-lo agora do paraíso terrestre e a privar no futuro tanto Adão como todos os descendentes deste revoltoso do paraíso celeste e eterno, que lhes havia preparado para depois desta vida temporal. Eis, pois, todos os homens condenados a uma vida de trabalhos e misérias, e para sempre excluídos do céu. O demônio tem poder sobre eles, e incalculáveis são os estragos que o inferno continuamente faz. Vendo, porém, o Senhor os homens reduzidos a tão mísero estado, compadeceu-se deles. Mas, como nos dá a entender o profeta Isaías, parece que Deus, por assim dizer, se lamenta e se aflige, como se quisesse dizer: que me restou de delícia no paraíso, uma vez que perdi os homens que eram as minhas delícias? Mas não, quero a todo custo salvá-los. Venha por isso um Redentor, que em lugar do homem satisfaça a minha justiça e assim o redima da morte eterna. Mas, meu Senhor, tendes no céu tantos serafins e tantos anjos, e de tal modo vos aflige o terdes perdido os homens? Que precisão tendes vós, tanto dos anjos como dos homens, para a perfeição de vossa beatitude? Sempre tendes sido e sempre sois felicíssimo em vós mesmo,
Que poderá jamais faltar à vossa felicidade, que é infinita? Tudo isso é verdade, assim o faz responder o cardeal Hugo. Mas perdido o homem, afigura-se ter perdido tudo. Porquanto as minhas delícias eram estar com os homens, agora perdi os homens, e os infelizes estão condenados a viver sempre longe de mim. Ó amor imenso de Deus, ó amor incompreensível, ó amor infinito, diz Santo Afonso. Ó meu Senhor, como é possível que depois de terdes reparado com a morte do vosso Filho divino os danos causados pelo pecado, tenha eu tornado tantas vezes a renová-los voluntariamente com as ofensas que vos tenho feito? Vós me salvastes à custa de tamanhos sacrifícios, e eu tão repetidas vezes tenho querido perder-me, perdendo-vos a vós, bem infinito. Inspirai-me, porém, confiança à vossa palavra, que se o pecador se converter a vós, não vos recuseis a abraçá-lo. Convertei-vos a mim, e eu converterei a vós. Vede, Senhor, que sou um daqueles rebeldes, um ingrato e traidor, que por mais de uma vez vos voltei as costas e vos expulsei da minha alma. Pesa-me todo o coração de vos haver assim ofendido e desprezado a vossa graça. Pesa-me e amo-vos acima de todas as coisas. A porta do meu coração já está aberta para vós. Entrai nele, mas entrai também para nunca mais vos retirardes. Sei que nunca vos retirareis, se eu não tornar a expulsar-vos. Eis aí o que me faz medo. Eis aí também a graça que espero pedir-vos sempre. Deixai-me morrer antes que venha a cometer para convosco semelhante, nova e maior ingratidão. Vamos agora à palavra de Deus. Santo Afonso, nesta segunda-feira, ele cita para nós o profeta Isaías 55:5. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, visto ter sido levado sem nenhuma razão o meu povo? Na meditação de hoje, Santo Afonso recorda-nos a miséria de Adão e Eva, a miséria da entrada do pecado original na humanidade, através de Adão e Eva, e de tabela toda a humanidade, pois já nascemos nessa condição de pecado. Como isso é doloroso, como isso é penoso. E neste tempo de advento, o Senhor nos reanima a olhar para a nossa condição de pecadores, num tempo em que não se fala mais do pecado, em que tudo que a carne solicita e deseja deve ser saciado. Nós vivemos um tempo de glamour do pecado no mundo. Mas uma coisa é certa, se você observar, os pecadores são sempre tristes, abatidos e angustiosos. Assim, meu dileto e amado ouvinte, somos convidados neste advento a reparar as nossas intrigas e inimizades estabelecidas contra Deus através do nosso pecado. Que o bom Deus te ajude a viver essa graça de reencontrar a imagem perdida e a semelhança quebrada através dos pecados. Busque uma confissão. Faça uma confissão sacramental bem feita em preparação ao Natal e você estará realizando a vontade de Deus. Vamos à nossa oração. Pai Santo, Deus de bondade, nós te adoramos e bendizemos nesta manhã e suplicamos, Senhor, a tua vontade em nós. E esta palavra de Santo Afonso, Senhor,
toda santidade consiste em amar a Deus e todo amor a Deus consiste em fazer a sua vontade, seja acrisolada em nosso coração neste advento, em grande preparação ao Natal do teu Filho Jesus. Fica conosco, Senhor, nesta manhã. Abençoa ricamente o ouvinte do programa Oração da Manhã e que a nossa segunda-feira seja na luz, que as tuas misericórdias alcancem todos os que sofrem, os doentes e amargurados, tristes e abatidos, deprimidos, e neste momento suplica as nossas orações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Hoje, festa do apóstolo Santo André. Peço a intercessão deste grande homem, iluminado por Deus, para que venha, nesta manhã e sempre, a bênção divina sobre a igreja, sobre nossas pastorais e serviços, sobre você, prezado ouvinte, e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, Goiás.